Ioro, Honduras, maio de 2019. Os residentes acordam com um forte relâmpago e o que parecia ser granizo caindo do céu. Mas, surpreendentemente, o que realmente chovia na cidade não era granizo, mas peixes. As imagens são muito bizarras. Quando a gente as vê... Olá, meus amigos! Olá, meus amigos! Eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast Xixová e eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo e também Rádio Web Xixová. Xixová é o pico, é a montanha mais alta aqui da cidade. Agora, como vocês viram, eu na chamada é milagre de peixe. Choveu peixe em Honduras, numa cidade chamado, agora fugiu o nome, Uhura. Choveu peixe na cidade. Mas por que que eu estou fazendo esse vídeo? Porque todo mundo que crê em Deus, que crê em Jesus Cristo, já ouviram passagem na Bíblia de cair codorna no deserto. Você imagina o deserto, cair codorna e o povo comer codorna, sai comer e ao mesmo tempo cair o maná do céu, que a Bíblia diz que era parecido com a semente de coentro. Eu não sei bem como é que é essa semente de coentro, né? Mas poderia até dar um Google aqui. Vamos dar o Google aqui, como é que é a semente de coentro aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Semente de coentro aqui é onde eu tô vendo aqui, não, eu pensei que era alguma coisa branquinha, parecendo um algodão, mas aqui não é assim não. Aqui, semente de coentro, na gugada que eu dei aqui, não parece nada com a explicação aqui da Bíblia. Mas bora lá. Na verdade, o povo de Israel pediu comida a Deus, queria comer carne, porque lá no Egito eles comiam carne. Eles pediram carne para Deus e Deus disse que ia mandar carne e pão para eles. Na verdade, Deus mandou carne só um dia, mas por 40 anos mandou o maná, que segundo aqui essa passagem bíblica que eu estou lendo aqui, parecia com semente de coentro. Agora, de repente, uma outra versão aqui tem alguma outra história. Mas bora lá. Choveu codorna no deserto. O mesmo vento quente, um vento quente, ele veio e trouxe codorna. Um vento que veio do sul, que veio do norte, trouxe codorna. E o povo comeu. Muitos, a maioria dos ateus ou céticos não acreditam que isso era possível, mas poderia ser um evento natural. É que eu sempre falo aqui, se você está com fome e acontece um evento natural, para você é um milagre, para mim seria. Mas bora ver o que aconteceu aqui em Honduras. Pela primeira vez, acha que aquilo deve ser um tipo de farsa. Peixes que caem do céu e estão por toda parte. Se estivermos no meio de uma pequena aldeia e de repente começar a chover peixe nas pessoas, a maioria delas vai se perguntar por quê? O que significa isso? Todo mundo sempre quer explicar esse fenômeno, mas para nós é algo que está além de toda lógica.
Creio que todos estão. Eu sei que aqui, nesse programa do History, eles não estão levando a coisa para o lado da espiritualidade. Eles estão mostrando uma situação que aconteceu, que é um fenômeno e eles não têm explicação. Mas vamos dizer, será que não teria uma pessoa ali, ou um grupo de pessoas, que teve aquela necessidade de alimento e não tinha, e orou a Deus, e Deus permitiu que um fenômeno natural jogasse aqueles peixes ali para as pessoas pegar? Olha bem, eu estou falando, será? E se você tivesse com fome e tivesse pedido a Deus e caísse na sua frente peixes e mais peixes do céu, para você seria um milagre ou seria somente um fenômeno natural? Aqui, pelo que vai dizer na reportagem, parece que já choveu outras vezes. Antes daquela chuva não tinha chovido nenhuma vez. Mas depois que choveu a primeira vez peixe do céu, aconteceu outras vezes. Ou seja, o fenômeno parece que repete todo ano. Agora, vamos prestar atenção aqui. Familiarizados com histórias antigas que falam de sapos caindo do céu. A maioria considera isso um mito, mas na realidade, o fenômeno de criaturas vivas caindo do céu é muito real. Quando a gente pensa nisso, é realmente misterioso. Como pode ser possível, então, chover peixes? Desde o século X, existem registros de peixes caindo do céu. Peixes pequenos do mundo todo já caíram do céu. Tem uma história que meu pai me contava que quando ele tinha 10 anos, choveu tantos peixes em seu quintal que ele os recolheu aos montes com um carrinho de mão e foi feita uma grande refeição de peixes fritos. Nós levamos para casa e guardamos por um longo tempo já secos. E eles são muito deliciosos. Quando analisamos os dados anedóticos, existem muitos casos no passado em que choveu peixe. E a gente se pergunta, como é que pode isso? Isso parece violar tudo o que sabemos sobre tempestades e bom senso. Eu só sei que se alguém nessa cidade de Honduras aí, nesse país chamado Honduras, se tivesse 2 ou 3 pessoas, ou apenas uma clamada a Deus com fé, e Deus fizesse um fenômeno natural acontecer, aquela pessoa agradeceria a Deus. E ninguém se preocupou em saber se alguém naquela cidade tinha pedido a Deus. Mas será que não pediu? Mas alguém, os céticos, os ateus que assistem um vídeo aí, pode dizer assim, mas Jorge, por que só choveu peixe lá em Honduras? Olha a África está com fome. Por que não chove? Por que Deus não manda chuva de peixe lá onde tem fome? Pois é, meu amigo, mas é na própria África, se não me engano, em Angola, que tem um lugar que cai uma espécie de maná todas as noites. As pessoas comem aquele maná. E sabe de uma? Foi um pastor, se não me engano, adventista, que naquele lugar estava com uma fome danada, e ele orou e Deus mandou o maná do céu, ou alguma coisa parecida com maná, e cai até o dia de hoje. Pode procurar aí no YouTube que você vai ver isso aí em Angola. Todos os dias chovem esse maná. E as pessoas colhem e comem até o dia de hoje. Mas esse maná, por que não cai peixe do céu? Ué, tenho certeza, se alguém pedir, pode chover. Eu posso pedir aqui na minha cidade, vai chover peixe aqui? Se eu pedir com fé, sim. Agora, a título de brincadeira ou para mostrar para alguém, não vai acontecer mesmo. Mas se chover, vocês vão atribuir isso a Deus ou vai falar que é um fenômeno normal, que não tem nada a ver? Tá bom.
Se fosse antes desse vídeo, até seria. Mas se a pessoa pedir e acontecer, você vai crer? Mas caiu um peixe muito grande e quebrou o telhado. E daí? Você não estava com fome, não pediu comida? Você não pediu um sinal para Deus? Aí Deus mandou. É lógico, gente, que isso aqui é uma conversa. Mas que Deus mandou peixe do céu e parece que todo ano está chovendo peixe. Opa! Mas a realidade é, os tornados normalmente recolhem coisas de um lugar e as jogam em outro lugar. Mas eles estão na superfície, estão movendo coisas que normalmente estão na terra. Então, obviamente, eles não vão jogar peixes porque eles não estão na terra. Mas basicamente, uma tromba d'água ou um tornado sobre a água pode provocar o mesmo efeito. Eles podem sugar coisas da água. E então, conforme o objeto continua a se movimentar, ele se movimenta pela terra e em algum ponto vai cair fora do tornado e parecerá que está chovendo sapos ou peixes. Não é... Tá vendo que um fenômeno normal pode fazer? Pode bater um vento lá, uma tempestade, um tornado, um furacão, sei lá o quê, pegar um monte de peixe e jogar aqui na minha cidade, na frente da minha casa aqui, pode jogar na frente da sua que está me ouvindo, pode jogar aí lá no interior de São Paulo, onde nem mar tem. E como a coisa é tão rápida, o peixe chega lá vivaço. Mas são fenômenos da natureza. Mas se tivesse alguém lá no interior pedindo comida e orou com fé, poderia não acontecer? Lá em Honduras aconteceu. E segundo vai dizer aí, o mar não é tão perto, é longe. E o grande espanto deles não é por ter chovido peixe, é que pela distância o peixe chegaram vivos. Implausível, não é uma coincidência que a maioria das chuvas de animais que já tivemos sejam de animais aquáticos, porque eles são provavelmente os mais fáceis de serem sugados em uma tromba d'água e depois caírem na terra. A teoria de uma tromba d'água sugar toneladas de peixes do mar antes de fazê-los chover a quilômetros de distância é uma teoria apoiada por muitos cientistas. Mas se isso lhe parecer muito inverossímil, você não é o único. Trombas d'água já foram observadas em vários lugares, por muitos, mas parece que eles nunca veem nada sendo retirado para fora do oceano pelas trombas d'água que estamos observando há um longo tempo. Essas ocorrências são aleatórias, estão deslocadas e não fazem sentido. E não existem boas explicações para elas. Como aquele cardume de peixes que é muito mais pesado que o ar, percorre centenas de quilômetros em alguns casos para ser distribuído, depositado na terra e em cima das pessoas. O que quer que seja esse fenômeno, ele acontece muito rápido. Se você tirar um peixe fora d'água, ele vai ter problemas para respirar, vai se sufocar. E isso sugere que há alguma coisa em jogo? Será que existe alguma física estranha que ainda não conhecemos? O que é realmente estranho sobre a chuva de peixes em Ouro é que ela acontece mais ou menos na mesma época todos os anos. Ela acontece com tanta frequência que lhe deram o nome, Lluvia de Peces, que significa chuva de peixes. Então não poderia ser só uma tromba d'água, tem que ser alguma coisa mais que isso. Se a chuva de peixes não pode ser explicada pelas trombas d'água aleatórias, então o que pode ser? Segundo alguns cientistas... Entendeu aí? Agora chove todos os anos e o mar não é perto. E os peixes chegam vivos. A resposta poderia ser ainda mais estranha que... Bom, peixes caindo de um céu azul e limpo. Existem lugares na Terra, como o Triângulo das Bermudas, no Caribe, onde acontecem essas ocorrências bem estranhas. Peixe caindo do céu azul, sem a chuva, e vivo. As pessoas falam sobre voar para dentro dessas neblinas eletrônicas. Acho que é preciso ter alguma nova física envolvida, além de uma tromba d'água apenas. A matéria é inerentemente eletromagnética. Você entendeu o que eles disseram aí?
sempre chove peixe do céu. E o céu está azul, às vezes não tem chuva. E o peixe chega lá vivo. Então, fenômeno natural, tudo bem. Uma tempestade, uma tromba d'água que joga o peixe, que arrasta, que pega ele no mar e joga ele lá, ele chega vivo. Mas se não tiver uma nuvem no céu e os peixes caírem vivos, aí até vocês que são céticos têm que entender que houve alguma coisa. Mas, às vezes, a turrãozice é tão turrão que a pessoa nem assim admite. Magnética, e assim, se tivermos um monte de gás ou líquido em movimento, então estamos, na verdade, criando um fluxo de eletromagnetismo, o que poderia criar um vórtice de interferência que pode ter provocado esse fenômeno. É como se a gente criasse algum tipo de portal de espaço-tempo que transporta esses peixes ou sapos. A explicação da tromba d'água por si só parece pouco plausível para mim. Você está vendo? Você está vendo aí a situação? O próprio camarada aí, ele disse que a tromba d'água arrastando o peixe por quilômetros, ele chegando vivo, para ele já é estranho. Agora, sem cair uma gota de água, um céu azul sem nuvem, cair peixe do céu, para você o que é isso? É estranho? Se é estranho, chovendo, agora você imagina estranho, sem uma gota de água no céu, nuvem, azulzaço e cair peixe vivo na rua. Pois é, eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast Xixová e também Rádio Web Xixová. Eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, e Xixová é o pico, é a montanha mais alto aqui da cidade, transmitindo via web da Praia Grande Litoral para todo o Brasil e ao redor do mundo. Milagres acontecem, ainda que você não consiga explicar, porque muitos milagres, na sua grande maioria, são naturais. Deus não faz uma coisa super, tipo uma mágica para aparecer ali e que a pessoa fique em parafuso sem saber o que aconteceu. A primeira chuva ali em Honduras, estava chovendo e caiu peixe do céu. Ainda que esquisito, mas é plausível. Agora, chover peixe vivo a 150 quilômetros do mar e o peixe chegar vivaço, essa nem você consegue entender. Milagres existem. Você, só não consegue explicar. Porque é milagre. Milagre não se explica. Fiquem com Deus, se é que vocês são de Deus.